Este é o vídeo correspondente ao capítulo 12 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas. Este é um capítulo extenso, com 9 tópicos, que são os seguintes. Primeiro, significado da motivação. Este tópico descreve o processo da motivação e suas propriedades. Também classifica as teorias da motivação em 2 categorias principais, processo e conteúdo. Uma categoria adicional é a categoria das teorias integrativas. Tópico 2, modelo do comportamento, a explicação mais simples para o processo motivacional. 3, teoria da expectativa, a teoria que explica como a importância da recompensa afeta a motivação. 4, behaviorismo, teoria que explica como o comportamento pode ser condicionado. Teoria da equidade, a teoria que explica como a percepção da justiça afeta o comportamento. Tópico 6, teorias sobre o conteúdo da motivação. Grupo de teorias que explicam quais os fatores que motivam as pessoas. Teorias das necessidades, as mais simples teorias de conteúdo. Teoria dos 2 fatores, uma sólida explicação sobre a diferença entre satisfação e motivação. Impacto dos cargos sobre o desempenho, uma teoria integrativa que junta processos e conteúdos. Motivo, motivação, mover, movimentar e motor são todas palavras modernas que têm a mesma origem e estão associadas à mesma ideia. A palavra latina motivus, que significa aquilo que movimenta, que faz andar. O estudo da motivação, dos fatores que movimentam as pessoas, é um dos temas centrais do enfoque comportamental na administração. Essa importância se justifica porque é necessário compreender os mecanismos que movimentam as pessoas para os comportamentos de alto desempenho e indiferença ou improdutividade, a favor ou contra os interesses da organização e da administração. A palavra motivação é usada com diferentes significados. Pode-se falar em motivação para estudar, ganhar dinheiro, viajar e até mesmo para não fazer nada. A palavra motivação indica as causas ou motivos que produzem determinado comportamento, seja ele qual for. A motivação é a energia ou força que movimenta o comportamento e que tem 3 propriedades: direção, intensidade e permanência. As teorias sobre a motivação, que explicam o desempenho das pessoas em situações de trabalho, dividem-se em 2 grupos principais. Há um grupo de teorias que procura explicar como funciona o mecanismo da motivação. São as chamadas teorias de processo. O segundo grupo procura explicar quais são os motivos específicos que fazem as pessoas agir. São as chamadas teorias de conteúdo. Finalmente, existem teorias integrativas, que ao mesmo tempo explicam como funciona o processo da motivação, quais são os fatores motivacionais e o papel das diferenças individuais no resultado. A teoria da expectativa, Expectancy Theory, criada por Victor Room, propõe que as pessoas se esforçam para alcançar resultados ou recompensas que para elas são importantes, ao mesmo tempo em que evitam os resultados indesejáveis. A teoria da expectativa retrata a ideia intuitiva de que o esforço depende do resultado que se deseja alcançar. Essa teoria pode ser exemplificada pelo estudante que pretende entrar na universidade, a recompensa, e para isso precisa passar pelo vestibular, o desempenho. Para passar pelo vestibular é preciso fazer um programa de estudo intensivo, o esforço. Assim como o estudante, as pessoas em geral são motivadas pela crença de que seu esforço produz o desempenho que lhes permite alcançar os resultados que desejam. De acordo com a teoria da expectativa, a motivação é função da crença de que é possível alcançar um resultado, multiplicada pelo valor atribuído ao resultado. Em outras palavras, a teoria da expectativa procura explicar a cadeia
de causas e efeitos que liga o esforço inicial ao resultado ou competência final. A teoria dos dois fatores afirma que a motivação pelo trabalho é diferente da satisfação com o ambiente de trabalho. O trabalho em si atende a necessidades e produz satisfações diferentes das que estão associadas ao ambiente ou às condições de trabalho. Segundo Herzberg, que criou a teoria dos dois fatores, satisfação e insatisfação não são polos opostos do mesmo contínuo, mas duas dimensões diferentes. O oposto de satisfação não é insatisfação, mas não satisfação. O oposto de insatisfação não é satisfação, mas não insatisfação. Atualmente, essa ideia está simplificada. Fatores higiênicos estão associados à satisfação e fatores motivacionais à motivação. De acordo com a teoria de Herzberg, é a combinação do ambiente de trabalho e do conteúdo do trabalho que faz funcionar o motor interno. Um sem o outro tende a ser ineficaz. Para que os fatores de motivação sejam eficazes, é preciso haver uma base de segurança psicológica e material, representada pela presença dos fatores extrínsecos. Da mesma forma, para que os fatores extrínsecos tenham o efeito positivo desejado sobre o desempenho, é preciso que o trabalho ofereça algum grau de desafio ou interesse para o trabalhador. Para concluir o vídeo deste capítulo, estudaremos uma teoria integrativa, o modelo das características do cargo, JCM, Job Characteristics Model. As teorias integrativas procuram explicar três dimensões da motivação: o processo, os fatores motivacionais ou estímulos e as características individuais que interferem no processo. A teoria integrativa que estudaremos nesta parte final pressupõe que o conteúdo do cargo ocupado afeta a compreensão pelo trabalhador do que ele deve fazer, sua satisfação e motivação e, finalmente, seu desempenho. A figura no vídeo apresenta um modelo formado por elementos que se agrupam em três categorias: dimensões básicas dos cargos, estados psicológicos influenciados pelas dimensões básicas e resultados para a pessoa e seu trabalho. O modelo compreende ainda uma variável interveniente, a intensidade da necessidade individual de crescimento. Dimensões básicas dos cargos. As dimensões básicas dos cargos compreendem as tarefas que o trabalhador de qualquer tipo deve realizar e as competências que precisa utilizar para realizá-las. O trabalho pode exigir muitas ou poucas competências, envolver mais ou menos autonomia, ter mais ou menos importância para as outras pessoas e assim por diante. Dependendo de como sejam estruturadas essas dimensões nos cargos, o resultado será maior ou menor motivação. As dimensões básicas impactam diretamente alguns estados psicológicos das pessoas. A variedade, a identidade e o significado para outras pessoas impactam o sentimento de significado do trabalho para o trabalhador. A autonomia produz o sentimento ou estado psicológico de responsabilidade pessoal pelos resultados. O feedback produz o conhecimento dos resultados do próprio trabalho. Resultados para as pessoas e seu trabalho. No final da cadeia de causas e efeitos, os estados psicológicos produzem um conjunto de resultados para a pessoa e seu trabalho, como a motivação intrínseca. O modelo não funciona da mesma forma para todas as pessoas. Há uma variável interveniente que reconhece as diferenças dos efeitos, de uma pessoa para outra. Essa variável é o padrão de necessidades individuais, em particular a necessidade de crescimento. As pessoas com um padrão mais elevado de necessidades, mais ambiciosas, pode-se dizer, respondem de forma mais positivas aos cargos com maior potencial de motivação, do que as pessoas que são mais acanhadas em suas pretensões. No modelo, essa variável é chamada intensidade da necessidade individual de crescimento. Termina aqui o vídeo correspondente
ao capítulo 12 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas.